Ezequiel 8, eu quero ler com você a partir do versículo 13. Você que estiver sem Bíblia, você pode ler no telão ali, eu vou colocar também. E acrescentou: eis que verás essa gente cometendo erros ainda mais nojentos do que estes. Então veja que o Eterno, ele vai mostrar ao profeta Ezequiel erros que para ele, para o Senhor, eram considerados nojentos, abominações. E ele vai levar Ezequiel até um lugar onde esses erros nojentos eram cometidos. E aí a gente pode imaginar, eu já sei onde Deus levaria Ezequiel. Levaria Ezequiel num sambódromo, levaria Ezequiel num prostíbulo, levaria Ezequiel num templo idólatra. Olha onde Deus vai levar Ezequiel. 14. Então ele me levou para a entrada da porta norte da onde? Da casa do Senhor, o templo. Então, para onde Deus leva Ezequiel a fim de mostrar a ele algo nojento, algo abominável, algo horrível? Para o templo. Então, a gente está preocupado muitas vezes com o que de abominável as pessoas estão fazendo no sambódromo, estão fazendo nas religiões idólatras, estão fazendo nos prostíbulos, mas nos esquecemos que talvez o que mais tem causado abominação ao Senhor é o que tenha sido feito aonde? No templo. Olha só, vamos lá. Lá eu observei mulheres assentadas, chorando e clamando por quem? Pelo Deus Tamuz. E ele indagou-me: viste isso, filho do homem? Pois verás abominações ainda maiores que essas. E no mesmo instante me transportou ao átrio da onde? De dentro, o pátio interior da onde? Da casa. Então ele estava fora do templo, depois levou para onde? Dentro do templo. Não, dentro do templo acredito que vai estar melhor. É pior. O pátio interior da casa do Senhor, o templo do Senhor, e lá estavam cerca de 25 homens, à entrada do santuário do Eterno, entre o pórtico e o altar, e de costas para o templo do Senhor, e tinham seus rostos voltados para o oriente, e estavam prostrados, adorando quem? O Deus Sol. Então ele me questionou mais uma vez: viste tudo isso, filho do homem? Porventura as práticas malignas e repugnantes que essa gente comete aqui são erros menores e triviais para a nação de quem? E eu vou fazer essa leitura relacionando-a com a igreja por conta disso. Yeshua, ele é de qual tribo? De Judá. Então imagine que isso estava sendo feito pelo povo de Jesus. Claro que até o momento Yeshua ainda não tinha vindo, mas era a linhagem de onde ele viria. O povo de Yeshua estava cometendo abominações. Ora, depois de terem enchido a terra de brutalidade, tornam a inflamar minha cólera. Vê, olha o que fazem. Então, estão levando um ramo ao nariz, como gesto cerimonial de culto a quem? A natureza. Por esse motivo, eu os tratarei com toda a minha indignação. O meu olho não poupará, nem olhará com compaixão ou piedade para nenhum deles, ainda que berrem aos meus ouvidos, não os ouvirei. O que me chama a atenção nesses textos, irmãos,
é o que eu disse inicialmente e vou repetir. Quando o Eterno vai mostrar algo abominável para o profeta Ezequiel, o Eterno não o levou aos templos aonde os povos pagãos matavam seus filhos em sinal de adoração, onde mulheres se prostituíam em sinal de adoração. Ele não levou o Ezequiel às nações gentias, aonde das mais diversas atrocidades eram realizadas. Ele levou Ezequiel para onde? Para o templo. Quer dizer então que para Deus o que é feito fora do templo não é abominação? Quer dizer então que para Deus o que é feito no prostíbulo, o que é feito em outras religiões, o que é feito em lugares onde o nome dele não é invocado, quer dizer então que para ele não é abominável? Não, não quer dizer isso. Mas o que quer dizer, o que nos indica, é que o que mais causa abominação ao Senhor não é o que é feito fora do templo, é o que é feito aonde? Dentro, porque Deus tem zelo. Presta atenção. A palavra zelo que o hebraico utiliza é a palavra para ciúmes. Deus tem ciúmes do seu templo. Deus tem ciúmes da sua igreja. Deus zela pelo seu povo. Portanto, o que fazem no templo para Deus é muito mais grave do que algo que possam fazer aonde? Fora dele. Veja o que o texto fala no versículo 3. Vai lá no versículo 3. Quando Ezequiel vai falar sobre essa visão, ele diz, é o mesmo contexto, é a mesma situação. Então, este ser estendeu na minha direção uma espécie de braço e pegou-me pelos cabelos. E de súbito, o Espírito me conduziu para um espaço entre a terra e os céus. E por meio de uma série de visões de Deus, levou-me a Jerusalém. E me colocou à entrada da porta norte do pátio interior, onde havia sido instalado o trono da imagem do ídolo, que provoca o quê? Os ciúmes de Deus. Deus vai dizer: Ezequiel, você vê o que estão fazendo no meu templo? O que estão fazendo está me provocando ciúmes. Não no sentido pejorativo, como o ciúmes possessivo, mas os ciúmes do zelo, do cuidado, onde quando alguém mexe com o templo, é como se ferisse o próprio Deus. Quando alguém fere a igreja, está ferindo quem? O Senhor da igreja. Quando Yeshua aparece para Paulo, e Paulo estava indo para uma sinagoga prender cristãos, perseguir discípulos de Yeshua. Yeshua aparece para Paulo e diz: Paulo, por que você o quê? Me persegue. Por que Jesus não diz: Paulo, por que você está perseguindo a igreja? Por que você está perseguindo os cristãos? Não, ele diz: por que você me persegue? Porque mexer com a igreja é mexer com quem? Com o Senhor da igreja. Ele tem zelo por ela, ele tem ciúmes dela. Olha o que Tiago diz, e aí, de novo, eu repito, eu vou pôr na tela aí para você não ficar perdido. E aí você vai anotando. Tiago 4:5. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele faz habitar em nós zela com o quê? Com ciúmes dos seus. Ele diz isso, ele diz que isso está na Escritura. Ele está citando os textos do Taná, do Antigo Testamento, dos quais eu posso citar dois, que eu vou pôr aí. Êxodo 20, só o início dele, no versículo 5 diz: não te prostrarás diante destes deuses, e não os servirás, porquanto eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus ciumento. Capítulo 34, versículo 14: jamais adorarás nenhum outro Deus, porquanto Adonai, o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato o Deus zeloso. E esse zelo é o zelo de alguém que cuida como um esposo zela e tem ciúmes de sua esposa. O Eterno zela.
o Eterno, o zelo que Ele tem pelo templo, o zelo que Ele tem pela igreja, é muito maior do que o zelo que Ele tem por qualquer outro lugar. Preste atenção nisso. Você está aí ou não? O que faz que algo de errado, por menor que seja feito dentro da igreja, para Deus é muito mais grave do que algo muito maior que possa ser cometido fora dela, porque Deus tem o quê? Pela igreja, pelo templo, pelo povo? Zelo. Jesus não se mostrou irado com os imperadores romanos que oprimiam o povo judeu. Ele não foi lá no Senado de Roma, ele não foi lá diante dos imperadores brigar com eles, se irar com eles, mas ele foi para os fariseus, que eram os líderes religiosos do povo de Israel, chamando-os de raça de sepulcros caiados, filhos do diabo. O que eles faziam com o povo de Israel, para Jesus era muito mais grave do que aquilo que Roma fazia com o povo de Israel. Por quê? Porque os fariseus eram os que cuidavam do templo, os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, eram os que tinham o cuidado com o templo. Então, para Yeshua, era muito mais grave o que um fariseu, o que um saduceu, o que um sacerdote fazia, do que aquilo que um imperador fizesse contra o povo de Israel. A gente não vê relatos de Jesus indo para a mesa dos publicanos, lugares aonde os cobradores de impostos ficavam, cobrando os impostos do povo de Israel, impostos abusivos. Ele não foi lá brigar, derrubar a mesa e falar: para de cobrar impostos injustos do povo de Israel. Não. Mas ele foi para o templo e lá ele derrubou a mesa dos cambistas. Para Jesus parece muito mais grave o que é feito no âmbito religioso do que aquilo que é feito no âmbito político, econômico ou qualquer outra área, porque ele tem zelo do seu povo. Se você puder, na verdade é porque eu quero que você depois leia com calma de novo Ezequiel, mas se você puder, vai lá em João 2. Depois Ezequiel eu vou só citar na tela de novo, aí você pode, não precisa ficar lá. João 2. João 2. Se você tem dificuldade, não sabe onde está, olha na tela aí que você vai ler comigo, tá? Então eu já vou partir para a leitura. E aí, por favor, gente, me ajuda a pregar aí. Presta atenção aqui. No terceiro dia... Opa, não é João 2. Ah, não, é João 2 sim. Mas eu acho que coloquei o versículo errado. Versículo 13. A Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. É porque ele era judeu, né? Ele é. Versículo 14. Se você não achou, gente, por favor, leia no telão. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e cambistas assentados negociando, tendo feito o quê? Um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o quê? O dinheiro dos cambistas e virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: o zelo pelo quê? Pela tua casa me consumirá. Ele não se irou quando ele viu publicanos cobrando impostos injustos. Ele não se irou quando viu meretrizes se vendendo. Ele não se irou com os que cometiam erros fora do templo. Mas quando ele entrou no templo, esse zelo que o consumiu, a gente pode imaginar essa cena
de Jesus vendo aquilo e não acreditando no que estava vendo. Aquilo que para os cambistas, para os que compravam, para os que faziam parte daquilo era normal, mas para Yeshua era o quê? Como era lá para Ezequiel, que Deus falou para ele, era o quê? Abominação, era nojento. E a pior coisa que pode acontecer é a gente olhar para a corrupção da igreja e achar normal, e achar que é assim mesmo, porque Jesus não vê assim. Por isso Pedro diz: o juízo começará por onde? Pela igreja, porque é onde ele mais zela. Então a gente não vê ele preocupado com essas outras questões, tanto quanto, questões que eu diga políticas, econômicas e afins, quanto ele esteve atento, zeloso pelo que era feito dentro do templo. Aí você imagina essa cena, Jesus fez um chicote, ele deu chicotada, ele derrubou as mesas, ele jogou o dinheiro fora, ele não pegou, ele disse: eu não quero parte disso. Mas Senhor, é prejuízo financeiro. Esse é o problema. A igreja hoje só se preocupa com aquilo que é de prejuízo financeiro. Jesus não está nem aí por quanto a igreja está arrecadando. Para algumas igrejas, ele vai jogar o dinheiro no chão, ele vai deixar se perder. Para ele não importa isso. Para ele o que importa é como está sendo feito dentro da igreja, como está sendo feito o trabalho dentro do templo, porque ele tem zelo. E eu oro ao Senhor que levante pessoas que tenham zelo pela sua casa, que levante pessoas que tenham zelo pela sua igreja. Eu oro ao Senhor que aqui nesse lugar, um povo que tem zelo pelo sagrado se levante, que aquilo que consome o Senhor venha nos consumir, Pai, em nome de Jesus. Que não sejamos um povo indiferente. E voltando ao texto de Ezequiel, o que estava sendo feito lá dentro do templo que causou em Deus esse nojo? Nos lembra até de Apocalipse, né? De uma igreja que estava morna, que Yeshua estava a ponto do quê? Vomitar. O que vocês fazem está me causando nojo. O que é que estava sendo feito lá no templo em Jerusalém, que se compara com o que é feito hoje? Olha só, eu vou só pôr na tela aí para você prestar atenção. Lá no texto que nós lemos de Ezequiel, 3 coisas estavam acontecendo. 8:14. Olha só. Lá no final do versículo disse que observei mulheres assentadas, chorando e clamando pelo Deus Tammuz. Aonde elas estavam clamando a uma divindade pagã? Aonde elas estavam? No templo, templo de Jerusalém. 16. No final dele, tá difícil, aí ficou pequeno, eu vou só citar. No final dele diz que entre o pórtico e o altar haviam pessoas descostas para o templo e tinham seus rostos voltados para o oriente e estavam prostrados, adorados o Deus Sol. Aonde o Deus Sol estava sendo adorado? Dentro do templo em Jerusalém. Depois, no versículo 17, lá no final dele diz que eles fizeram um gesto cerimonial de culto à natureza. Então Tammuz estava sendo adorado no templo em Jerusalém, o sol estava sendo adorado dentro do templo em Jerusalém, e a natureza, o culto à natureza estava sendo feito. Irmãos, isso é de qual religião? Da fé israelita ou da fé pagã de outros povos? Pagã de outros povos. Quem adorava o deus Tammuz era o povo sumério. No Egito ele era Horus. Se o povo que estava no templo saísse do templo, você está aí ou não? Presta atenção. Saísse do templo e fosse lá entre os sumérios ou entre os egípcios adorar Tammuz, não seria abominável para Deus, porque é da fé dos povos, das nações.
era abominável, isso está sendo feito aonde? Dentro do templo. Deus Sol, Ra, conhecido no Egito, era uma divindade egípcia e também de muitos outros povos. Deus não se irou com os egípcios por adorarem o sol, mas se irou com quem? Com o povo de Israel por adorá-lo onde? No templo. Quantas religiões e povos antigos, pagãos, prestam culto à natureza? O nosso Brasil tem como origem o povo pajé, indígena, que tem como parte do seu culto adoração à natureza. E Deus não se irou com os indígenas, não fez questão de trazer um profeta para falar com eles, mas Deus se irou em prestar culto à natureza onde? Sabe como que se chama isso? Diga, sincretismo. É misturar. Não, agora você deixa eu explicar. Obrigado. É misturar elementos de outras religiões com a fé bíblica. É fazer uma mistura. Preste atenção nisso. É melhor que, se a pessoa for adorar, por exemplo, como no caso lá de Israel, o Deus Sol, que fossem lá no Egito fazer isso. Mas era abominável trazer isso e misturar o culto ao Deus Sol com o culto a Deus no templo em Jerusalém. Essa mistura é o que causa o que no Senhor? Abominação, ciúmes, nojo. E é isso que a meretriz de Apocalipse fez. Pegou a fé bíblica e misturou a essa fé práticas, costumes que não são da fé bíblica, mas que são de outras religiões e que se misturou. Eu vou citar esse texto. Você está aí ainda ou não? Apocalipse 18, no versículo 4 diz: Então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes das pragas que a atingirão. Então veja, o povo de Deus estava junto dela. Dela quem? Aqui é chamada de Babilônia. Estava na Babilônia. E Deus diz: retirai-vos dela. Mas o interessante desse texto é que é uma visão do profeta, que é uma visão do apóstolo João, onde a Babilônia já não existe mais. Por que então que ele diz saia da Babilônia? Porque a Babilônia é um símbolo, diga símbolo, do sincretismo, ou seja, da mistura de muitas religiões, de muitos costumes com a fé bíblica. Olha só, e aí diz o seguinte, no 5: pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. Agora, portanto, dai-lhe em retribuição a mesma moeda investida por ela, e mais, pagai-lhe em dobro por tudo que fez. Olha o que ela fez: no cálice em que misturou bebidas fortes, misturai, pois, para ela uma porção dobrada do seu próprio licor. O que ela fez? Ela pegou um cálice e misturou bebidas nesse cálice. Você sabe que Yeshua disse: não se põe vinho novo em odre. E o que é o vinho novo? Todos de uma vez eu já disse que eu não consigo ouvir. O vinho novo, gente, era a revelação de Jesus. Ele estava trazendo
um entendimento sobre a palavra, sobre a lei, que não se tinha na época. Ou seja, é a palavra dele, é o ensino dele. Então o que é pegar esse cálice e misturar? É trazer outros costumes, outras práticas, outras crenças que não pertencem a Jesus, à Bíblia, mas misturar e dar o quê? Dar de beber para o povo. Presta atenção. Você está aí ou não? Eu vou dizer, não vou nem dizer que é arrisco, né? Porque os sinais estão aí. Mas no decorrer da história ficou comprovado que essa meretriz que misturou o vinho de Yeshua com costumes, práticas que não são da fé bíblica, mas de outros povos, de outras religiões, foi a Igreja Católica Romana. Eu não tenho dúvidas em dizer que a meretriz de Apocalipse é a Igreja Católica, com todo respeito a você que possa se dizer católico. Mas se você for sincero com a Bíblia, você vai chegar à conclusão que muitas práticas no catolicismo não provêm da Bíblia e não provém da invenção de um homem, provém de outras religiões. Oração dos mortos, para os mortos, provém da onde? Da Bíblia. Vela para o morto, provém da onde? Vá lá no México, nas religiões idólatras lá do México. Vai pesquisa as religiões pagãs e você vai ver que a prática de orar por mortos já era comum lá no Egito. O Egito tinha o chamado livro dos mortos. Da onde veio? Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Quem disse isso? A Igreja Católica disse isso. Mas da onde veio a ideia de que ele nasceu 25 de dezembro? Em Roma, quando Constantino instituiu o cristianismo como religião de Roma, havia os Solos Invictus, que era uma divindade romana, que o seu nascimento era dia 25 de dezembro. Então, para não confundir ou para tirar as pessoas do paganismo, vamos misturar o paganismo com o cristianismo. Vamos colocar lá, não, Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Eu vou colocar uma coisa aí na tela. Presta atenção, gente. Isso é muito sério. Olha só. Espera aí que eu estou com esse notebook aqui. Não é difícil. Deixa eu ver se vai. Acho que eu vou conseguir pôr aqui. Espera aí. Foi. Apaga a luz aí. Pode pôr a imagem aí, João. Olha só. Aqui na esquerda é a deusa egípcia Ísis, dando de amamentar para o seu filho Horus. E a Igreja Católica representou Maria e Jesus com semelhanças à deusa Ísis do Egito. Pode acender. Quer dizer que Maria tem a ver com ela e que a gente tem que desconsiderar Maria? Não. Mas isso aí é uma prática para divinizá-la. Presta atenção, divinizá-la, ou como dizem, canonizá-la. Para você ter uma ideia, eu anotei aqui, esse Horus, que é o que Ísis está dando de amamentar,
é o mesmo Tammuz lá que era adorado no templo em Jerusalém nos dias de Ezequiel. E olha que interessante, Tammuz, que é dos sumérios, ele na religião da Suméria tem como companheira, como esposa, Astarte ou Astarote, que é considerada na religião suméria como a rainha dos céus. E no Egito, Astarte ou Astarote é Ísis, que na católica se tornou semelhante a quem? Maria. Então quem hoje é a rainha dos céus adorada na igreja? Maria. Fazem orações para ela, fazem votos para ela, fazem promessas para ela, tem um templo para ela. O que é isso? Sincretismo, mistura. Nós consideramos Maria como uma mulher de Deus, mas não como divina, não como alguém para quem eu vou orar, acender vela. Olha o que Jeremias falou. Você está aí ainda ou não? Jeremias, no capítulo 7, versículo 14, diz: os filhos, eu vou colocar aí, os filhos, eu acho que eu errei. Eu anotei errado, deixa eu ver se é 17, 14. Não, não é. Bom, eu vou citar. Se alguém achar aí, eu não vou conseguir. Deixa eu ver. Bom, eu vou citar. Está em Jeremias. Às vezes acontece isso. Eu estou digitando, aí eu como um número. Aí está aqui, mas a referência ficou errada. Eu vou citar então só. Vou só falar. Presta atenção. Você está aí ou não? Os filhos ajuntam a lenha. Os pais acendem o fogo. Hã? Capítulo 7, 18? Obrigado, Luiz. Vamos lá. Obrigado. Os filhos ajuntam a lenha. Os pais acendem o fogo. E as mulheres preparam a massa para fazerem tortas a quem? A deusa que é chamada de Rainha dos Céus. Depois ainda fazem libações, ofertas de bebidas derramadas a outras falsas divindades. Tudo isso para me ferir e provocar a minha ira. Depois lá no capítulo 44, versículo 17, pelo contrário, com certeza faremos tudo o que desejamos fazer. Queimaremos incenso à Rainha do Céu e ofereceremos libações, ou seja, derramaremos ofertas de bebida em homenagem a ela, tal como fazíamos nós e nossos líderes, aonde? Nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Aonde essa Rainha do Céu estava sendo adorada? Em Judá, em Jerusalém, no lugar onde tem que ser o centro da fé bíblica, estava sendo misturado. E a igreja que se diz monoteísta, a igreja que se diz bíblica, misturou. A meretriz misturou com costumes, práticas, crenças pagãs e deu de beber aos povos. Outra coisa interessante, você sabia que, só pesquisar, o Ogum na Umbanda é o São Jorge na Católica? A Orixá Yansan é a Santa Bárbara no catolicismo? O que é isso? Sincretismo, mistura. O centro da religião católica, o centro territorial é Vaticano, não é Jerusalém.
por que se deu o nome Vaticano? Isso intriga pesquisadores. Porque não tem no grego, não tem no hebraico, não tem na Bíblia. De onde vem? Porque foi pensado, esse nome foi dado. Aí descobriram. Vem de um povo, os etruscos, eu acho que é isso, onde eles cultuavam a deusa da morte chamada Vática. Vaticano vem da deusa etrusca Vática, deusa da morte. O que é isso? Mistura, sincretismo. E aí você vai dizer: pastor, graças a Deus, desse vinho misturado eu não bebo, porque eu sou evangélico. Sou evangélico. Não adoro Maria, não faço oração para os mortos. Mas a igreja evangélica também está cometendo sincretismo religioso. Coisas que não são da fé bíblica, que não pertencem à Bíblia, à palavra do Eterno. Não. Pertence a outras religiões, são praticados dentro da igreja. Na Umbanda, nas religiões, nada contra os umbandistas, mas a igreja evangélica brasileira, a mistura dela foi muito com as religiões africanas. Nas religiões afro, você tem a arruda lá para você pôr na orelha. Na igreja você tem a rosa. Tem a arruda. Tem a arruda também. Nas religiões afros, você tem o banho com sal grosso. Na igreja você tem o vale de sal. Nas religiões africanas você tem a leitura de búzios para adivinhar o futuro. Na igreja você pode encontrar a tenda da revelação, alguém que vai adivinhar para você. Nas religiões espíritas mais esotéricas, tem perfume do amor. Na igreja também tem o perfume do amor, o óleo ungido do amor, vermelho, para você se ungir e se dar bem no amor. Não, eu vi isso dentro da igreja, gente. Óleo da prosperidade, óleo da riqueza, óleo do amor, óleo disso, óleo daquilo, dentro da igreja. Eu pergunto, da onde vem isso? Da onde vem isso? Sincretismo vem das religiões esotéricas, das religiões africanas que permeiam o nosso Brasil. E isso entrou aonde? Dentro da igreja. Nas religiões africanas tem os guias que você tem que colocá-los para proteger você. A igreja evangélica tem a toalhinha para você pôr na bolsa, no bolso. Tem a fitinha no braço. Tem de tudo, a chave. Tem um tijolinho. Da onde vem isso? De outras religiões. Irmãos, isso, um umbandista que está lá com o guia dele, com a arruda, não é tão abominável para Deus quanto algo semelhante ser feito aonde? Dentro da igreja. Porque o umbandista, ele está sendo mais fiel que o crente, porque ele é fiel à religião dele, à fé dele, e o crente não é fiel à sua fé, porque a sua fé, eu não sei se você sabe, mas ela provém da Bíblia, você sabia? Então qual é a regra de prática, de fé, de costumes que tem que ser praticado dentro da igreja? Qual é a fonte? Vamos atrás de alguma coisa para fazer na igreja. Onde a gente vai procurar? Na Bíblia. Não, vamos enterrar aqui. Já ouvi isso, enterrar óleo. A Igreja Universal, não sei se na construção do Templo de Salomão ou na construção de uma das catedrais, na fundação, abriu um buraco e enterrou uma Bíblia. Embora a maçonaria não se diga religião, isso é feito na construção das lojas maçônicas também. Da onde vem isso?
O que aconteceu com a igreja? A igreja bebeu do vinho da meretriz. Se misturou. Eu vou tentar pôr aí. Não sei se eu vou conseguir, eu acho que sim. E aí você me fala o que é isso aqui. Você me fala, tenta me falar o que é isso aqui. O que é isso aqui? Você consegue ver mais ou menos? Isso é uma igreja ou um terreiro? O que você acha? Você acha que é um terreiro? Pessoal tudo de branco, rodando, girando. O que é isso aqui? Mas o que parece? Não, eu vou para um terreiro aqui. Vocês vão ver. Isso aqui é um terreiro. Parece ou não parece? Sim ou não, gente? Eu te pergunto, aquela igreja... Segura aí, sai daqui não, baixa aí pra eu mexer. Aquela igreja que estava fazendo culto semelhante a um terreiro, de onde ela se inspirou? Provavelmente a igreja foi fundada por algum ex-pai de santo que trouxe costumes da sua antiga religião para a Bíblia, para a fé bíblica. Não tem mais. Olha isso aqui. Levanta aí, tripé humano. Hoje nós estamos aqui diante do misterioso espelho da revelação. Espelho da revelação. Essa peça maravilhosa. Uma peça de espelho de 100 anos. Mas para o Senhor é uma alma importante que está debaixo de uma luta muito grande. Aonde é isso? Você acha que isso é dentro do quê? E hoje nós estamos aqui diante uma igreja. Olha de onde vem o uso de espelho em aparentes rituais ou costumes, práticas religiosas. Só que o espelho é um dos instrumentos sagrados da bruxaria. O espelho ele remete ao lago, né, que é onde a gente consegue ver o nosso reflexo, ao elemento água. Ele é um instrumento ligado à água, que é elemento que fala de visão, de intuição, de sexto sentido. Então o espelho ele evoca ali para a gente poder encontrar visões, né, ter visões, acessá-las. Mas também é um instrumento de magia. Só que o espelho é um dos instrumentos sagrados da bruxaria. Da onde esse pastor se inspirou? Na Bíblia? Da onde vem isso aqui, espelho da revelação? Bruxaria. Dentro da onde? Dentro da igreja. Agora você percebe Deus dizer para Ezequiel: Ezequiel, veja que nojento, veja que abominável. E ele leva Ezequiel para dentro do templo. Veja que coisa horrível que estão fazendo. Esse que estava falando no vídeo agora, provavelmente é um bruxo da Wicca. Ele é mais fiel do que o pastor que estava usando o espelho dentro da igreja. Porque ele é fiel à religião dele. E o pastor não é fiel à fé dele, que é uma fé bíblica. Você está entendendo, irmãos? Quem está aí ou não? Eu vou citar um texto, agora eu não vou pôr mais na tela, só vou citar. Olha o que Elias fala. Eu só vou citar porque senão você vai tentar achar e vai se perder, ó. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: até quando claudicareis entre duas pernas? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. O que Elias está falando? Seja sincero a sua fé. Você quer cultuar Baal? Então vai cultuar Baal, meu irmão. Mas não queira cultuar Baal aonde? Dentro da igreja. Você quer adivinhação? Você quer coisa consagrada para você carregar no seu corpo? Você quer alguém para te trazer o espelho das revelações? Irmão, vai para o terreiro. Vai para o terreiro. Não vem procurar isso aonde? Na igreja não, irmão. Pelo amor de Deus, o que você acha que a igreja é? Quer santinho? Quer coisinha para você carregar? Vai para o catolicismo. Mas nem o catolicismo é fiel, porque isso não é da fé cristã. Eles se dizem cristãos.
quer servir Baal, vai servir Baal. Agora, se você quer servir ao Senhor, então sirva ao Senhor como o Senhor deve ser servido. Acontece. Isso que eu falei aqui, acontece. Gente sai da igreja, vai pro terreiro. É melhor. Ó, parabéns, vai pro terreiro. Mas não fica dentro da igreja procurando coisa que é do terreiro dentro da igreja. E de novo, eu não julgo os irmãos de religião africana. Eles são fiéis à religião deles. Mas dentro da igreja eu tenho posição de fala. Eu posso falar e eu posso julgar, porque isso não é comum da fé cristã. Se ao Senhor serviu. Abra em Atos 19. Atos 19. Você que está aí perdido, só presta atenção, anota para você ler depois. Versículo 18. Muitos dos que creram, assim chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao quê? Ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou-se a estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. É muita coisa. E assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Esse povo aqui tinha como base da sua fé um livro ou muitos livros antes de se converter? Muitos livros. Eles queimaram esses muitos livros, jogaram fora e se tornaram um povo de quantos livros? Um só livro. Eles deixaram de consultar a sua prática religiosa nos livros de magia e passaram a consultar onde? Na Bíblia. Por isso o texto seguinte fala: e assim a palavra de Deus o quê? Prevalecia. Deus está levantando um povo de um único livro nesse lugar. Deus está levantando um povo que vai queimar, que vai abandonar, que vai jogar fora tudo que não provém da fé bíblica. E esse ministério foi levantado para isso, para limpar. O que não for da fé bíblica não vai ter lugar aqui, porque aqui a palavra de Deus vai prevalecer. Somos o povo de um livro só, não somos povo de muitos livros, não somos povo de muitas crenças, de muitas fés, de muitas religiões. Somos povo de uma única fé que serve um único Deus. Se alguém quer outra prática, outra coisa que não é comum à fé bíblica, vá para outras religiões, mas não procure isso na igreja. Não procure isso na Bíblia. Porque você não vai achar, né? Na Bíblia não procura, né? Procura nesses outros lugares. E esse cuidado, meus irmãos, eu vou terminar citando 2 textos. O Eterno, quando falou para Israel entrar em Canaã, ele falou assim: olha, não se casem com as mulheres de lá. Por quê? Porque elas serviam outras divindades. Isso podia causar o quê? Sincretismo, mistura. Foi o que aconteceu em Samaria. Então Deus sempre teve o cuidado, porque esse sempre foi um problema. Manter um povo sem misturar a sua fé. Por isso que Deus teve que levantar Abraão e falar o que para Abraão? Abraão, sai daí. Para não ter o quê? Mistura de fé, de crença, de costume com o paganismo e idolatria do seu pai. Sai daí.
Mas para onde ia era paganismo, para onde ia era idolatria. Canaã estava cheio de divindades. E aí Deus fala: não se juntem com eles, não faça aliança com eles, não se casem com mulheres idólatras, porque vai misturar, vai causar o sincretismo. Então, qual foi sempre o problema, desde sempre? Manter um povo sem mistura, um povo que tem uma fé pura. E Paulo falou isso, eu só vou citar, gente, toma nota, é 2 Timóteo 1,13. Olha o que Paulo fala para Timóteo: preserva com fé e amor em Cristo Jesus o exemplo da sã teologia que observaste em mim. Olha só, preserva, guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo. Qual é o bom tesouro? É a palavra, ou seja, protege, guarda ela, protege ela. Você está em Atos ainda? Protege contra quê? Olha Atos 20, 28. Abra aí, vai lá para capítulo 20, rapidinho. Concluindo: tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Versículo 29. Eu sei que logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar discípulos para si. Por isso vigiai. Lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Versículo 32, Atos 20, 32. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O que é isso? Paulo está falando o seguinte: vou embora. Ele fala para Timóteo: Timóteo, guarda o tesouro, ou seja, protege o evangelho. Protege contra quem? Contra os lobos que vão surgir no meio da igreja. E Paulo fala: eu preveni vocês quanto a isso 3 anos com lágrimas, mas eu vos entrego a Deus e a sua palavra. Então você tem que ser uma pessoa bíblica para guardar a sua fé do sincretismo religioso que vem por meio dos falsos profetas, dos falsos mestres. E para terminar, enquanto a meretriz, seja tudo que se diz bíblico, mas que se misturou com outros costumes, dá de beber às nações um cálice com misturas, com sincretismo, o Espírito Santo vai dar de beber à sua igreja o puro leite espiritual, que é a palavra de Deus. Pedro fala assim: puro. O que é puro? É sem mistura. E puro leite, porque haviam mercadores lá no contexto de Pedro, que para lucrar mais, eles diluíam leite em água, tornava ele mais fraco, para render mais e vender mais. Mas Pedro diz: não, o Espírito de Deus vai dar o leite puro para vocês, sem mentira, sem mistura. 1 Pedro 2,1 fala: livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Fique de pé no seu lugar. Que Deus possa conservar esse ministério com puro leite, sem mistura.